Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Moisés, ele tinha que ser escondido, porque senão ele iria ser morto. Aí o bebê, ele foi adotado pela filha do faraó, mas antes ele foi jogado nas águas, no rio Nilo. Quantas pessoas se sentem abandonadas? Imagine um bebê jogado em um cesto dentro da água e quem o pegou? Quando Deus tem um propósito na vida das pessoas, elas são às vezes abandonadas, abandonadas por uma família, pela sua própria família, mas depois é para o bem daquelas pessoas, porque elas se tornam pessoas fortes, corajosas. E Deus sempre tem propósito na vida de cada uma das pessoas. As pessoas às vezes se acham inúteis, elas acham que não vão conseguir pela maneira que elas foram criadas, ou têm um sentimento de abandono, de angústia, de tristeza, porque quantos casamentos não deram certo. E os homens, geralmente, na maioria dos relacionamentos, são os homens que abandonam as mulheres, às vezes com filhos, na maioria das vezes, e essas mulheres, elas não estão preparadas, às vezes, para um trabalho, e o sentimento de abandono, aquela tristeza, aquela angústia, e agora, o que vou fazer? Ou medo de ser abandonada. Moisés, ele não sentiu medo, ele só sentiu fome porque ele era um bebê. Estava dentro de um cesto, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E tem mulheres mulheres e homens que Deus transforma a vida delas a partir de uma separação. Não que todos devam se separar, não é isso. Eu estou falando para aqueles que são abandonados. Pessoas que sentem uma angústia dentro do coração e o sentimento e o medo
às vezes estão em outro relacionamento e eles sentem aquele medo, aquela insegurança de serem abandonados. Deus, Ele capacita todos os filhos. Ele nos deu o Espírito Santo para ser nosso ajudador e Ele nos dá esperança. Na palavra de Deus, sempre Deus está conosco. Ele nunca nos deixa sozinho. E não é bom quando uma pessoa ela se torna total dependente dos outros. Em Provérbios, tem falando sobre muitas coisas. Em Provérbios 14, versículo 22 e 23. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Os que planejam não é certo que se perdem os que só pensam no mal. Pessoas que planejam o mal contra o seu próximo, contra o seu cônjuge, falando de casamentos. Pessoas que planejam, não deixam o seu cônjuge trabalhar e aquela pessoa ela fica dependente. Então, quando uma pessoa fica dependente financeiramente da outra, ela está suscetível a passar pelo que a outra quer. Ela se torna uma pessoa escrava da vontade do outro. Quando se tem uma dependência financeira, ela torna a pessoa uma pessoa sem vontade. O que a outra quer, ela faz, ela decide. Por quê? Porque ela tem a posse das finanças e ela não aceita que a esposa, geralmente é um homem, não aceita que a esposa trabalhe para ele manipular. Isso eu estou falando de homens maus. Eu não estou falando de bons maridos, porque ainda existem os maridos que eles sustentam suas esposas e eles são bons maridos e eles são bons provedores, mas a mulher hoje em dia não é mais como antes, que os maridos sustentavam as esposas e às vezes elas ficavam viúvas e elas não sabiam mais o que fazer. Por isso que hoje não se deve ficar na dependência do outro, porque não é só pela mal convivência que às vezes as mulheres passam por problemas dificílimos e elas são abandonadas de repente, elas não estão esperando, eles largam a família, abandonam a família e aquela mulher, ela fica sozinha e ela tem que resolver tudo para os filhos. Quantas mulheres ficam implorando o leite do seu filho, depois de separada, depois e ela não tem às vezes o dinheiro do aluguel, não tem o alimento e ela fica dependente da família, de amigos, de pessoas, implorando aquele homem uma fralda para um bebê, um alimento. Aí, como diz em Provérbio, todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Você conhece pessoas que falam sobre trabalho, falam sobre sonhos, mas ela não toma uma decisão e ela fica só reclamando da vida, ela fica só falando, só planejando, mas ela não põe nada em prática. Essas pessoas são pessoas que elas sentem medo, insegurança e tudo que elas vão fazer, elas comentam com várias pessoas, às vezes algo até iria dar certo, mas de tanto ela falar, não fale
dos seus sonhos e projetos com outras pessoas. Quando você fala, fica tudo travado. Você não conhece o coração das pessoas. Temos pessoas boas em nossos caminhos, mas tem aquelas que são enviadas pelo inimigo para destruir casamentos, para destruir os projetos, os sonhos. Você já viu pessoas falando que estava tudo bem em sua vida e depois tudo começou a mudar? Depois que ela começa a falar, olha, meu marido é bom, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, e aquela pessoa começa a crescer o olho na vida daquele casal, e a inveja, ela destrói um sentimento, oração contrária. Quantas pessoas elas são levadas pelo mal para orar contrário por famílias, por trabalhos das pessoas. Às vezes uma empresa ou um negócio está indo bem e de repente começa a mudar tudo, aí some tudo, some os clientes e aquela empresa começa a desmoronar, vamos dizer assim. E se a pessoa ela não é uma pessoa espiritual, que ela só vive no mundo natural e ela não crê em Deus, ela não tem fé, ela até acredita, mas ela não tem fé. Então ela acaba perdendo, perde casamento, perde trabalho, perde coisas materiais e ela se sente sozinha, abandonada e depois ela não entende o porquê. Teve uma época da minha vida que eu passei por perdas materiais, perdas na saúde. Foi terrível. Eu não entendia, não sabia que eu ouvia falar do inimigo das nossas almas e que tinha que fazer oração, tinha que rezar e tudo mais. Mas eu não tinha esclarecimento sobre o mundo espiritual. Não me era esclarecido essas coisas. Então eu não sabia. E aquilo ali foi tão devastador na minha vida que depois, quando Deus me curou de depressão, síndrome do pânico, e eu tinha perdido o meu trabalho, houve uma perda financeira terrível. E quando é hoje que eu olho, eu não precisava ter passado por isso, por aquilo. Se eu tivesse com o entendimento que eu tenho hoje, eu ia para os pés de Deus, eu ia pedir a misericórdia do Senhor. Eu não tinha aberto a minha vida do jeito que era aberta, que eu falava para todo mundo dos meus projetos, de quanto eu ganhava, o que eu fazia e o que deixava de fazer. Tudo que eu fazia eu contava para todos, e eram muitas pessoas. Então eu era muito inocente. Não seja inocente, Moisés era um bebê, mas Moisés foi socorrido por Deus porque Moisés teve um grande propósito na vida dele. E nós temos também. Deus tem um grande propósito na tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas que Deus está abrindo teus olhos hoje para grandes coisas na tua vida. Toma posse. Pare de ser vítima e tome posse do que Deus te deu. Seja forte, seja corajosa. Não deixe que os outros tomem decisões por você. Olhe para Jesus, olhe para Deus, conversa com o Espírito Santo e você vai ver a transformação. Você está recebendo essa palavra de hoje para que cada dia você fique mais atento. Não fique só falando que tem vontade de fazer algo. Faça. Se é bom, se é proveitoso, faça. Os que planejam o bem encontram amor e fidelidade.
Quando você planeja algo bom e é por amor, para você ter sua renda e você ajudar o seu esposo, você ajudar na sua casa, ou esposo, você que está desempregado e você fica pensando o que é que eu vou fazer da vida, como que eu vou fazer, vamos orar, pedir ao Espírito Santo que abra os seus caminhos para que vocês tenham as bênçãos do Senhor e fiquem em silêncio com todos os projetos do casal. Hoje Deus está falando com casais, pessoas que se sentem só em um casamento, pessoas que estão sendo abandonadas e pessoas que já foram abandonadas. Que o Senhor venha com providência, entre com providência e te dê sabedoria para que você edifique o seu lar, para que você consiga o seu emprego, para que você consiga ser independente financeiro e pare de ser vítima. E pare de depender da sua família, seja você homem ou mulher. Quantos homens ficam desesperados e às vezes procuram os pais para pegar dinheiro, para pagar suas contas? Quantas pessoas às vezes desesperadas porque a empresa está fechando e eles não estão recebendo o seu pagamento? Quantas pessoas e se sentem abandonadas e sozinhas e falam, e agora, o que é que eu faço? E agora? Mas assim como Deus deu livramento a Moisés, Moisés era um bebê e recebeu o livramento. E quem o pegou? A filha do faraó. Então hoje vem bênçãos para você e sua casa. Creia nesta palavra de hoje. Senhor, em nome de Jesus, que todo aquele que estiver em um sentimento de desespero, um sentimento de e agora o que é que eu faço? No meu relacionamento, na minha casa, nas minhas finanças, seja o que for, Pai. Assim como Moisés recebeu a bênção do Senhor de ser protegido pela filha do faraó, Pai, coloca pessoas boas em nossos caminhos, coloca pessoas boas na vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta oração, está precisando do teu socorro, da tua providência. Pai, se o Senhor não estivesse na vida de Moisés, Moisés teria morrido no rio, Pai. Teria acontecido algo, mas o Senhor planejou tudo, fez tudo, salvou aquela criança e aquela criança cresceu, foi um grande homem usado pelo Senhor. Pai, usa todo aquele que está desesperado. Moisés estava chorando. Moisés deveria estar com fome, estava com medo, porque ele estava sozinho, Pai, nas águas, dentro de um cesto. Então socorre, Pai, socorre a cada um que está precisando de uma mão amiga de verdade, Pai. Aquela mulher que foi abandonada ou está com medo de ser abandonada pelo seu marido, dá renovo na vida dela, que ela tome posse do que é dela, que ela ore a Ti, que ela converse com o Senhor, que ela busque a intimidade e que o Senhor a socorra neste momento, Pai. Dá boas ideias, dá sabedoria, para que o Teu povo não precise mais mendigar, pedir dinheiro emprestado, pedir o cartão de outro, Pai. Quantas pessoas precisando dos outros, sendo que elas estão com saúde, elas estão jovens para trabalhar, Pai. Em nome de Jesus, vem com socorro, abre portas de emprego. As portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Pai, em nome de Jesus, socorre todos aqueles adolescentes que estão desesperados porque uma jovem, quando engravida e ela não sabe mais o que fazer, com medo de contar aos pais, que os pais dê aconchego, que abençoe a sua descendência, que dê providência, Pai, providência na vida de pessoas que estão desesperadas em uma situação que não sabem como fazer e como dar notícia para o outro. Pai, em nome de Jesus, vem com teu amor e poder. Entra nos lares,
Toca, Espírito Santo, em cada um que está necessitando, na área sentimental, na área financeira, na área familiar, nos estudos, Pai. Quantos estudantes precisando às vezes de dinheiro para fazer um curso e eles não conseguem. Eles conseguem o curso, mas eles não têm dinheiro nem da passagem, Pai, para fazerem os seus cursos. Pai, em nome de Jesus, envia recursos para os teus filhos e dá estratégias e ensina o teu povo a fechar a boca, a ficar em silêncio, não falar das suas vidas, dos seus projetos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos pelo dia de hoje e pelos livramentos, Pai. Assim como o Senhor livrou a vida de Moisés, dai-nos livramentos, Pai, em nossa saída, em nossa chegada. Protege as nossas famílias, os nossos lares. Nos abençoa, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Glórias a Deus.